Tá, vamos lá. Licitação, as disposições gerais, o conceito. Então, licitação, ela é um procedimento administrativo, beleza, antecede o contrato. Claro que a gente pode ter casos de contrato sem licitação, mas via de regra, ela antecede o contrato. Busca a proposta mais vantajosa para a administração pública. Lembrar que a Lei 14.133/21 estabelece normas gerais. Vamos para o âmbito de aplicação. O âmbito de aplicação ela é aplicável para a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então ela é uma aplicação nacional, né? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Para o Legislativo e para o Judiciário na função administrativa, autarquias e fundações públicas e fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Tá, e aí tem que pegar esse bizu que é a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Isso aqui é importante, ó. As subsidiárias também tem lei própria, né? E só vai aplicar a lei 14.133 nas disposições penais, pregão e critério de desempate. Tá, mas aqui o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, porque ele vem falar, basicamente, todo mundo da função, aliás, se você pegar toda a administração pública, falou em administração pública, vai fazer licitação, seja direta ou indireta. Só tem que tomar cuidado com o seguinte, com essas duas partes finais, eu acho. Porque aqui a autarquia e fundação pública, pô, é fácil de pensar, né? Porque está na administração pública indireta. Aí a gente sentiria a falta das empresas públicas, sociedade de economia mista, então a gente exclui eles, sabe que eles estão num outro rol. Então Tá, vou organizar meu pensamento assim, vou tentar organizar meu pensamento assim. Falou em administração pública, seja direta ou indireta, vai ter autarquia. Só tenho que saber uma exceção, que é a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. E também saber que inclui fundos especiais e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração. Já perdi um tempo procurando isso aqui, algum entendimento sobre isso. Dói menos memorizar isso aqui, ó. Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Né? Porque senão você entra numa paranoia de falar, mas é uma empresa pública não é contra... Não, esquece, grava em caixinhas separadas, é o que eu tenho que fazer. Tá, então eu tenho que gravar. Falou em administração pública, vai ter licitação, seja direta ou indireta, de qualquer um dos poderes, ok? Tenho que tomar cuidado com a exceção, empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias, não pode esquecer das subsidiárias. Porque a gente posso gravar a empresa pública, sociedade de economia mista e esquecer das subsidiárias. Beleza. E saber que, sim, a lei 14.133 até se aplica subsidiariamente, né, para a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Nas disposições penais, quando for relacionada a pregão e critérios de desempate. Tá. Licitação pública. Continuando a licitação pública. Disposições gerais. Então é um procedimento administrativo, vem antes do contrato, busca sempre a proposta mais vantajosa para a administração, lembrando que proposta mais vantajosa nem sempre é mais barata, né? Legislação, normas gerais, competência privativa da União. Então aqui as normas gerais sobre licitação é competência da União. Então as normas específicas podem ficar a cargo da União, Estado, Distrito Federal e municípios, ok? E aí não há necessidade de autorização da União. Tá, por que eu coloquei isso aqui? Vamos lá. Então, legislar sobre normas gerais é competência de quem? Da União. Normas específicas, tanto a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem editar normas específicas. E não há necessidade de autorização da União, só que normas específicas. Mas normas gerais é a União. Aqui novamente é o âmbito de aplicação, veja, aplicação, União, Estado, Distrito Federal, município, o Legislativo e o Judiciário na função administrativa, né, as autarquias e fundações públicas, os fundos especiais, as controladas direto ou indiretamente. Não se aplica a empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, né? Lembrando que para as disposições penais, pregão e critério de desempate, aplica subsidiariamente, né? Beleza. Fechou. Casos especiais. Beleza. Repartição pública sediada no exterior vai observar as peculiaridades locais, claro, vai observar os princípios aqui e um regulamento específico do ministro. Recursos provenientes de empréstimos e doações de agência oficial, né, que coopere aí com o Brasil, o organismo financeiro
que o Brasil faça parte, mas desde que sejam estrangeiros. Então, o que eu tenho que saber? Bom, eu já vim ali pensando, poxa, o âmbito de aplicação, administração pública direta e indireta, eu tenho que excluir empresa pública, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias. Beleza, tem que lembrar que inclui fundos especiais e as entidades controladas direta ou indiretamente pela administração. Tá. Feito isso, eu venho para cá e vejo os casos especiais. Repartição pública sediada no exterior, muitas vezes não vai ser possível fazer uma licitação nos moldes dessa lei. Então, o que acontece? Nas repartições públicas sediadas no exterior, vai observar as peculiaridades locais, os princípios básicos da lei, obviamente, e um regulamento específico editado pelo ministro. Não posso cair na pegadinha de ser presidente, é o ministro. Tá. Aí nós temos também situações em que o recurso, né, veio de empréstimo ou de doação de organismos internacionais estrangeiros. Aí, o que tem que ser observado, né? Esses acordos internacionais e as condições peculiares, porque esses empréstimos ou essas doações podem vir com isso, né? Com condições peculiares. Beleza. A gestão de reserva internacional do país é um ato normativo editado pelo Bacen. A aplicação das subsidiárias. Aplicação subsidiária. Quando é que a lei vai ter aplicação subsidiária? Tá, então retomando, foi sediado lá no exterior, observar as peculiaridades locais, os princípios básicos da lei e as regras específicas editadas pelo ministro. Tá, dinheiro, empréstimo ou doação de organismo internacional, tem que observar esses acordos, muitas vezes tem que observar os acordos e as condições peculiares. Gestão de reserva internacional do país, reserva de dólar, por exemplo, né, ato normativo do Bacen. Beleza, aplicação subsidiária na concessão e permissão de serviços públicos, nas parcerias públicos-privadas, então concessão e permissões de serviços públicos, ok? Né, concessão e permissão de serviços públicos, parcerias públicos-privadas e os serviços de publicidade por intermédio de agência de propaganda. Tá, então vamos lá. Se aplica subsidiariamente a lei da licitação, concessão e permissão de serviço público. Então, concessão e permissão de serviço público é feito por uma outra legislação, mas subsidiariamente a gente aplica essa, beleza, entendi. Parcerias, as PPPs, né, beleza, e o serviço de publicidade, tá? Não posso esquecer isso. Não se subordina ao regime da lei 14.133, operações de crédito, beleza, gestão da dívida pública, incluída a contratação de agente financeiro ou concessão de garantia, e contratação com legislação própria. Tá, contratação com legislação própria é meio óbvio, né? Então não entra operação de crédito aqui, não entra dívida pública, né? Incluída a contratação de agente financeiro e a concessão de garantias, também não entra. Beleza, vamos para os princípios. Legalidade é fácil, é respeitar a legislação, regulamento, ato normativo. O procedimento, né, respeitar o devido processo legal. Impessoalidade, agir com interesse público. Igualdade, vedada a discriminação. Julgamento objetivo, vedada a promoção pessoal. Moralidade, atuar com probidade, né, honestidade. O que é isso aqui? Reta e leal. Conduta honesta, né, justa, reta, leal. Licitação de grande vulto, olha só que legal, né? Que mais de 200 milhões, tem que ter um programa de integridade numa duração de 6 meses, legal isso aqui. É vedado o nepotismo, né? Tem que estar expresso isso no edital, e não pode contratar cônjuge, né, companheiro ou parente até 3º grau, não confundir lá com eleitoral, sempre vem falando de 2º grau, né? Isso aqui é a nossa moralidade, então não vai poder contratar, né, quem é cônjuge ou companheiro ou parente até 3º grau. Igualdade de competição, né? Somente permite exigências indispensáveis, sejam elas, então, exigência técnica e econômica, somente as indispensáveis, senão vai frustrar o caráter competitivo, né? Não admite indicação de marca ou modelo, justamente, ó, né? Igualdade, você indicar uma marca ou modelo, né? Salvo os casos excepcionais justificados, beleza? Não pode proibir a participação de uma marca, salvo comprovação de não atendimento dos requisitos indispensáveis. Então, veja, não pode proibir a participação de uma marca, mas salvo se comprovar o não atendimento dos requisitos indispensáveis. Não pode participar ou executar, tá, a licitação o autor do projeto ou do anteprojeto, de obras, serviços ou bens, né? E aí também, o que acontece? Tá, aí a lei vem e fala que o autor não pode participar, beleza, né? O autor do projeto, do anteprojeto.
Aí também nós temos empresa, porque o cara pode fazer e ser dono de uma empresa e falar, não, aqui é minha empresa. Então, ó, a empresa que elaborou o projeto, o anteprojeto, e o autor tem que ter mais de 5%. Então vamos lá. Beleza, eu sou o X, fez o projeto, o anteprojeto, obras e serviços, de obra, serviço e bem, beleza. Não pode participar, mas ele participa de uma empresa com 4%. Vai poder participar, só não pode empresas, né, que elaborou empresa em que o autor tenha mais de 5%, beleza? Então, pessoa física ou pessoa jurídica, impossibilitado por sanção. Obviamente, se ele está com sanção, não vai poder participar ou executar essa licitação, né? E pessoa com vínculo, né? As pessoas com vínculo ali também não vai poder participar. E controladas, controladoras e coligadas entre si. Então, controladas, controladoras e coligadas entre si não podem participar. Beleza? Vamos lá, tem mais. Continuação não pode. Continuação de que não pode, né? Se tiver condenação transitada e julgado nos últimos 5 anos, já não pode também. Então veja, ó a galera que não pode participar ou executar. Isso aqui é interessante, vou ter que memorizar também isso aqui, tá? Eu tenho que pensar no autor do projeto ou de anteprojeto, tá? E até mesmo a empresa, e empresa também, tá? Em que o autor participou aí com mais de 5%, que ele tenha mais de 5%. Se ele tiver mais de 5%, acabou, a empresa que ele participa não pode, né? Pessoa física ou pessoa jurídica, beleza, né? Por impossibilitado por sanção, e aqueles com vínculo, e as controladas coligadas entre si, e também quem tiver condenação, olha só, condenação transitada em julgado nos últimos 5 anos, beleza, por exploração do trabalho infantil, condição escrava e contratação ilegal de adolescente. É meio óbvio, né? Se a própria Constituição já veda isso aqui, né? Seria razoável mesmo colocar isso aqui, ó. Nos últimos 5 anos, aquele que, né, exploração foi condenado, transitado em julgado por exploração infantil, condenação análoga a escravo, né? Aliás, condição análoga a escravo e contratação ilegal de adolescente. Beleza. O princípio da publicidade é dar conhecimento, né? E esse dar conhecimento tem que ser de fácil compreensão, transparência, fiscalização. Não basta só publicar, né? Poxa, tem que ser de fácil compreensão. Aí sim a transparência vai ter sendo feita, porque permite a fiscalização. Não é absoluto, porque a gente sabe que o sigilo da sociedade e do Estado sempre está aliado ali à publicidade. É sempre que fala de publicidade, não só na licitação, em qualquer outra coisa, né? Você vai na Constituição, fala da publicidade aí, salvo o sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado. Beleza. Publicidade diferida, adiado ou posterior. O conteúdo das propostas, sim, né? Fica sigiloso até a abertura. E o orçamento estimado da contratação. Cara, isso aqui é legal. O orçamento estimado da contratação. E aqui ainda tem uma observação. Quando for maior desconto é que não vai poder ter, né? Mas legal, orçamento estimado da contratação. Isso aqui pode ser sigiloso também. Já resolvi questão disso aqui. Massa pra caramba. Eficiência, máximo... princípio da eficiência. É o máximo resultado com mínimo de custo. Eficácia, cumprir os objetivos da administração. Economicidade é minimização de custos, né? Então, eficiência é produzir mais com menos custo. Eficácia é cumprir, de fato, os objetivos, né? Planejamento é uma fase preparatória, né? Tem plano de contratação anual, ó, veja, né? O plano de contratação faz parte desse princípio aí, ó. Planejamento, estudo técnico preliminar é um planejamento, né? Está exercendo aí o planejamento, o princípio planejamento. Segregação da função, divisão de tarefas, né? Evitar que um servidor faça tudo, né? Motivação, a indicação, esterilização, os pressupostos de fato e de direito. Motivar isso, indicar os pressupostos de fato e de direito, mas exteriorizar isso, né, de fato, né? Vinculação edital e ao instrumento convocatório. Então, tanto a administração quanto os licitantes ficam vinculados a isso aí, né?